Olá, pessoal. Vamos continuar, né, nossas atividades fazendo a correção do exercício deixado na última aula, né? Vamos ver se o slide vai aqui. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, né? Fé em Deus. Então, aí, página 51, primeira questão, vamos calcular. Letra A. Nós temos uma questão aí de potência de raízes, né? Potência de radicais. Desculpa. Então, o que foi que a gente aprendeu, né? Quando a gente tem uma potência de radical, o expoente, né, da nossa potência, ele vai, para a gente resolver, né, vai ter que ser agora o expoente do radicando, ou seja, nós temos aí a raiz quadrada de 21, né, e essa raiz quadrada de 21 está ao quadrado, está elevado ao quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse expoente 2 da base, dessa base raiz de 21, ele vai passar a ser o expoente do radicando 21. Então, como é que vai ser, né? Olha aí a transformação. Aí a gente tem, né, uma propriedade, né, que a gente diz o quê? Quando a gente tem o índice, né, que aqui é 2, né, e o expoente do radicando igual, a gente pode fazer o quê? Cancelar. Deixa eu apagar para não ficar essa bagaceira aí. Aí, nós vamos fazer o quê? Cancela. Quando a gente cancelar, só vai sobrar o número 21. O próximo exemplo, letra B. Raiz cúbica de 4 elevado a 2. A raiz cúbica de 4 ao quadrado, né? Aí, o que a gente vai fazer? A mesma coisa. O 2 vai ser agora o expoente do radicando 4. Aí, o que é que acontece? Aí, a gente vai ver que o 4, ele dá para decompor. Quando a gente decompõe o 4, ele fica 2 elevado a 2. Então, a gente vai transformar, certo? Aí, só voltando aí, quando a gente estava estudando potência, a gente viu lá uma das propriedades da potência que era chamada de potência da potência. Se vocês lembrarem, né, o que é que a gente faz? Repete a base e o que é que a gente vai fazer com esses expoentes? Multiplicar. Então, é isso que a gente vai fazer. Olha lá. Aí, quando eu multiplico, 2 vezes 2, 4. Mas aí, o índice, ele é menor do que o expoente do radicando. Quando o índice é menor que o expoente do radicando, a gente pode quebrar esse expoente do radicando na quantidade do índice para poder fazer ainda alguma simplificação. Então, a gente tem 2 elevado a 4 e o índice é 3. Então, eu posso elevar o 2 elevado a 3 vezes 2. Vai continuar sendo 2 elevado a 4. E aí, quando eu colocar ele, vou aplicar a propriedade, a primeira propriedade que a gente estudou e cancelar, né, esse expoente com o índice da raiz e o 2 vai sair da raiz. Então, vai ficar 2, né, raiz cúbica de 2, certo? Vamos para o próximo. Letra C. Agora, nós temos 8 raiz cúbica de 3, ou raiz quadrada de 3, elevado ao quadrado. Então, o que que acontece? Agora a gente tem um fator externo. Quando a gente tem um fator externo à raiz, o que é que a gente vai fazer? Elevar o fator externo à potência, ao expoente da potência, né, que é 2, além de também elevar o radicando ao expoente da potência, que é 2 também, certo? Então, vai ficar 8 ao quadrado e raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? E aí, vamos resolver. Quanto é 8 ao quadrado? 64. Só que aí, agora, nós temos novamente, né, um 2 aqui escondido, aí a gente cancela esse com esse, aí o que que vai acontecer? Não vai ter raiz mais, o 3 vai sair, não tem ninguém dentro da raiz, não fica raiz mais. E a gente sabe que quando a gente tem isso aqui, a gente tem uma multiplicação. Então, a gente vai ficar 8 vezes 8 dá 64, e o 3 que saiu vai encontrar o 64,
vai fazer uma conta de multiplicar. 64 vezes 3, a gente vai fazer lá. 3 vezes 4, 12, vai a 1. 6 vezes 3, 18 mais 1, 19. 192, certo? Continuando, letra D. Raiz quarta de 2 elevado a 9, certo? Aí a gente vai fazer, não tem fator externo, então o 9 vai ser o expoente do radicando 2. Aí acontece aquele caso que a gente viu na letra B. O índice é menor do que o expoente do radicando. Então, a gente vai quebrar em quantidades do índice e o que sobrar a gente deixa lá. Então, vai ficar 2 elevado a 4, 2 elevado a 4 vezes 2, porque 2 mais 2, ou 4 mais 4 dá 8, mais 1 que está em cima do 2 dá 9. Não mudamos nada, a gente só fez essa expansão aí de maneira diferente, certo? Novamente, primeira propriedade, vamos cancelar aqui, ó, esse 4 com esse. Aí, a gente sabe, né? A gente viu como é que faz passo a passo, mas a gente sabe que vai sair esses dois aqui, ó. Aí, como vai sair esses dois, a gente vai sair multiplicando. 2 vezes 2, 4. E quem vai ficar dentro da raiz? O 2. Então, vai ficar 4 raiz quarta de 2. Letra E, agora nós temos um fator externo, e esse fator externo ainda é uma fração. Nós vamos fazer a potência do fator externo, né? 1 meio ao quadrado, e vamos colocar o expoente 2 em cima do radicando 10, né? Vai ficar 10 elevado a 2. Então, vamos ver. Isso aí, 1 meio ao quadrado vezes a raiz de 10 ao quadrado. Então, 1 meio ao quadrado, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 1 ao quadrado, vamos fazer separado, né? A gente aprendeu isso na primeira propriedade, no primeiro conteúdo, que foi potência. 1 ao quadrado vai dar 1, aí vai fazer o denominador. 2 ao quadrado vai dar 4. E vamos aplicar a propriedade aqui, ó, a primeira propriedade. Cancela, cancela. O 10 sai, não tem ninguém dentro da raiz, então, tchau, raiz, não é? Aí, o que que a gente vai fazer? Vai ficar, deixa eu voltar aqui, pessoal. Vai ficar 1/4 vezes 10. Aí, vamos lá. É como, deixa eu só crescer aqui para ficar melhor pra gente. Olha, colocamos um aqui embaixo. Esse vezes esse vezes esse, né? 10 vezes 1 vai dar 10, 4 vezes 1 vai dar 4. Então, só que esse número ainda dá para simplificar. A gente dá para simplificar por quanto, né? Vai dar para simplificar por 2 aqui e por 2 aqui. 10 dividido por 2, 5. E 4 dividido por 2, 2, certo? Vamos continuar. Letra F, raiz sexta de 8 ao quadrado. Não tem fator externo, então o 2 que tá fora vai entrar e vai ficar sendo o expoente do radicando. Aí, o que que a gente faz? Ah, professora, não, o índice é maior, certo? Mas só que a gente viu a última propriedade dos radicais, que eu acho que era a última, não estou lembrada agora não. Mas tem uma das propriedades dos radicais que diz o quê? Quando o índice e o expoente do radicando, eles têm o mesmo fator, um mesmo número que divida, né? Um múltiplo, né? Eles são, ou até sejam múltiplos, né? Aí, nesse caso, o 6 é o múltiplo de 2, né? A gente dá para simplificar, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Deixa eu só crescer aqui. Vamos ver qual é o número que dá para dividir por 6 e por 2. Como eu disse, né? O 2 é múltiplo, o 6 é múltiplo de 2. Então, a gente vai dividir aqui por 2 e aqui por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. E 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, vamos ter raiz cúbica de 8, o resultado. Só que 8 dá para decompor. Quem é 8? 8 é 2 elevado a 3. Aí, o que que acontece? Vamos para a propriedade. O que que a propriedade nos diz? Quando a gente tem, né, o expoente e o índice radicando iguais, a gente cancela. Então, o resultado será 2. Certo? Continuando.
Acho que foi a quarta questão. Deixa eu ver se ele abre. Ó, já foi até demais. Tá bom. Quarta questão. São dados números reais x igual a 2 raiz quadrada de 10 e y igual a 10 raiz quadrada de 2. Calcula o valor da expressão x ao quadrado vezes y ao quadrado. Então, o que é que a gente vai fazer? Como eu quero calcular o valor da expressão e ele me deu letras, né, variáveis, com o valor delas, né? Ele me deu as variáveis, agora o valor, né? Então, você vai substituir no lugar da variável o valor que ele lhe deu, né? Então, coloquei aí x ao quadrado, y ao quadrado é a expressão que ele nos deu. Então, vamos substituir no lugar de x, 2 raiz de 10, no lugar de y, 10 raiz de 2, e vamos elevar ao quadrado. Nós sabemos que aí a gente tem uma multiplicação, né? Então, vamos aplicar a potência de radicais, né? Nós temos fatores externos, então vamos elevar o fator externo e vamos colocar o expoente também dentro da raiz como o expoente do radicando. Então, vai ficar 2 elevado a 2, raiz de 10 elevado a 2, e 10 elevado a 2, raiz de 2 elevado a 2, certo? Então, só coloquei o 2 nos seus devidos lugares. Então, 2 elevado a 2 vai dar 4, né? Olha. Aí, esse raiz aqui, ó, é 2, vai cortar com esse, vai sair o 10, não tem raiz mais. A mesma coisa aqui, ó, pessoal. 2, com esse 2 daqui vai sair, não tem também raiz mais. Então, vai ficar 2 elevado a 2, 4. Aí, vai multiplicar por 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100. E vai multiplicar pelo 2 que vai sair da outra raiz, certo? Então, a gente vai fazer a multiplicação. Vou começar pela de 10 e 1000. 10 vezes, desculpa, 10 e 100, já tô falando a resposta. Sou ótima, eu sou sempre assim. 10 vezes 100 dá 1000. Aí, 1000 vezes 2, 2.000, e 2.000 vezes 4, 8.000. Então, a resposta, 8.000. Agora, vamos para a página 53. Na página 53, temos: racionalize os denominadores de cada uma das expressões. Então, a gente viu que o que é racionalizar é exatamente eliminar a raiz do radicando, né? Do denominador, desculpa. Eliminar a raiz do denominador. E para fazer isso, a gente viu que tinha que aplicar, né, como se fosse uma divisão ou uma multiplicação, né, onde o numerador e o denominador fosse o valor 1, mas que pudesse... tive que sair um pouquinho, vamos voltar. Então, né, então a gente vai multiplicar por uma fração, onde essa fração ela é equivalente a 1, e que vai nos ajudar a eliminar esse denominador raiz de 10 aí, não vai ser mais raiz, vai passar a ser um número inteiro, né? Deixa eu dizer. Então, vamos lá. Quem que vai ser? A gente sempre vai multiplicar pelo radical que está no denominador. Às vezes ele tem um fator externo. Tem alguns que colocam o fator externo. Eu prefiro não colocar, para não ter mais cálculo, né? Para a gente fazer. Eu sei que cresce um pouquinho mais a conta. Então, eu prefiro multiplicar só pela raiz, certo? Então, a gente vai repetir o 2 sobre raiz de 10 e vai multiplicar por raiz de 10 sobre raiz de 10. Raiz de 10 sobre raiz de 10 dá 1, né? Então, a gente não está fazendo nenhuma coisa, não vai mudar o resultado da nossa conta, né? Então, vamos lá. Então, é isso aí, ó. Aí, a gente vai fazer o quê? A gente vai multiplicar o de cima com o de cima. Olha. O de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. 2 vezes raiz de 10, a gente viu, né? Quando a gente tem um número multiplicado por uma raiz, é só juntar. 2 raiz de 10. Raiz de 10 vezes raiz de 10, a gente também viu, né? Que era só multiplicar os radicando. Repete o índice e multiplica os radicando. 10 vezes 10, 100. Então, vou lá voltar. Então, vai ficar 2 raiz de 10 sobre 100. Então, em cima, a gente não tem nada para fazer, 2 raiz de 10. Mas embaixo, a gente tem a raiz de 100. Quem é a raiz de 100? 10. Olha, eu quero muito que vocês percebam, né? E às vezes até eu digo, não precisa você
colocar o raiz de 100. Você já sabe, né? Tem alunos que já vão direto. Ah, aqui eu sei que vai dar raiz de 100. Quem é a raiz de 100? 10. Aí pula esse cálculo aqui, né? A gente já faz direto, né? Porque a gente sabe que a ideia é retirar a raiz. Então, a gente vai conseguir retirar quando a gente multiplicar, certo? Pelo raiz de 10 sobre raiz de 10. Então, toda vez que tiver aí embaixo números iguais, vamos fazendo essa multiplicação, vai dar o próprio número, certo? Que está no radicando. Então, a gente... só aproveitando aqui, né? Nós temos um fator externo aqui, que dá para dividir por 2. E o denominador também dá para dividir por 2. Então, teremos o quê? Raiz de 10 em cima. E 10 dividido por 2, 5. Continuando. Agora temos 6 sobre raiz de 6. Pronto. Quem é que está no denominador? Raiz de 6. Então, eu vou pegar 6 raiz de 6 e vou multiplicar por raiz de 6 sobre raiz de 6. Aí, vamos fazer a mesma coisa. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 6 vezes raiz de 6 dá 6 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 eu fiz passo a passo, certo? Mas quem já pode souber, raiz de 36. E quem é raiz de 36? 6. Então, já poderia fazer isso aí. Mas eu fiz passo a passo, olha lá. Tá vendo? Aí, novamente, ó. Aí eu digo assim, quando eles forem iguais, ó. Certo? Esse é igual a esse, ó. Então, eu posso cancelar, porque o que é... Na verdade, eu fiz a divisão. Eu tenho a noção que eu vou dividir por quem? Por 6. 6 dividido por 6 dá quanto? 1. Preciso colocar 1 aí na frente do raiz de 6? Nananina, não. E embaixo, 6 dividido por 6 também dá 1. Precisa colocar 1 no denominador? Também não. Então, quem vai ser o resultado? Raiz quadrada de 6, certo? Continuando. Letra C. 9 sobre raiz quadrada de 3. Então, quem é o denominador? Raiz quadrada de 3. Então, eu vou repetir 9 raiz quadrada de 3 e vou multiplicar por raiz quadrada de 3 sobre raiz quadrada de 3. Mesma coisa, multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 9 vezes raiz de 3, 9 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a raiz de 9. Pronto. Em cima a gente não precisa fazer nada. E embaixo, quem é a raiz de 9? 3. Dá para simplificar, né? O 9 e o 3 dá para simplificar por 3, né? Vixe, que não ficou nem o 3 direito. Ficou uma cobrinha. 9 dividido por 3 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. Então, no denominador não precisa colocar ninguém. Então, vai ficar 3 raiz de 3. Deixa eu só apagar aqui. Continuando. Letra D. Raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2. Então, quem que está no denominador? Raiz quadrada de 2. Então, vamos repetir a raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 2 e vamos multiplicar, né? Em cima e embaixo por o numerador e o denominador por raiz de 2. Então, quando a gente multiplica, né, raiz de 5 vezes raiz de 2, nós estamos multiplicando duas raízes. Então, é só multiplicar meu Jesus, radicando, deu um branco agora. Raiz quadrada de 10. A mesma coisa embaixo. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 10 a gente não dá para decompor, porque 2 vezes 5 é 10. Mas a raiz quadrada de 4 a gente sabe que é 2. Pronto, terminamos, vamos para a próxima. Letra E, 20 sobre 2 raiz quadrada de 5. Então, eu tenho um fator externo, mas eu não coloco esse fator externo. Eu só multiplico por raiz quadrada de 5 em cima, raiz quadrada de 5 embaixo. Então, vai ficar 20 sobre 2 raiz de 5, multiplicado por raiz de 5 sobre raiz de 5. Multiplicando o numerador, né? Nós temos 20 vezes raiz de 5, 20 raiz de 5. Deixa eu só colocar aqui a caneta. 20 raiz de 5, né? Aí, nesse caso aqui, eu tenho um 1 escondido aqui. Aí, eu vou multiplicar o fator externo com o fator externo, o radical com o radical. Aí, 20 vezes raiz de 5 vai dar 20 raiz de 5, né?
Deixa eu voltar só. E 2 vezes 1, 2. 5 vezes 5, 25. Então, 2 raiz de 25. Aí, ali em cima não dá para fazer nada, mas embaixo a gente sabe que a raiz de 25 é 5. Aí, se você lembrar, né, eu disse nesse instante, quando a gente multiplica duas raízes, né, elas são iguais, olha elas duas aqui, ó. Então, quando eu multiplicar essas duas aqui, eu já podia pular. Eu sei que eles são iguais, vai ser raiz de 25. E quem é raiz de 25? O próprio número que eu multipliquei, eu já poderia substituir. Quem quiser já fazer direto, fique à vontade. Agora tem que prestar bastante atenção, né? Então, raiz de 25 é 5. 5 vezes 2 vai dar 10. Quem quiser já fazer direto, vai dar 5. Então, eu vou multiplicar por 2. Então, já pularia, né? Já dava esse salto aqui, ó. Quando eu multiplico aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. E raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Então, fica 2 vezes 5. Aí, vai dar quanto? 10. Então, eu já pulo esse tudo aqui, ó. Mas aquele negócio, tem que ter cuidado, certo? Deixa eu só apagar. E aí, a gente dá para simplificar, né? Ó, eu posso até fazer isso, ó. Eu sei que eu vou dividir por 10. Deixa eu só crescer mais um pouquinho. Eu vou dividir ambos, o numerador e o denominador, por 10. Quando eu divido, é só fazer isso, ó. Você já explica que você dividiu por 10. Então, vai sobrar um embaixo. Quando sobra um embaixo, a gente não precisa colocar. Então, vai ficar 2 raiz de 5, certo? Vamos para a próxima questão. Segunda. Dadas as expressões a seguir, racionalize os denominadores. Então, vamos lá. Letra A. 1 menos raiz de 3 sobre raiz de 3. Então, a mesma coisa. A gente, mesmo que ele tenha no numerador dois números, né? Então, mesmo assim, a gente vai fazer a mesma coisa. Repete e multiplica pelo radicando raiz de 3 em cima e raiz de 3 embaixo, né? Aí, o que é que a gente vai fazer? Deixa eu só crescer aqui um pouquinho. Aí, deixa eu apagar aqui. Temos dois números, né? A gente viu essa multiplicaçãozinha, pessoal, olha. Então, a gente vai multiplicar esse com esse e esse com esse, certo? Então, 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3, né? Mais com menos, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Aí, aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Quem é a raiz de 9? Eu poderia fazer isso. A mesma coisa aqui. Se eu sei que aqui é raiz de 9, eu já poderia colocar o 3 aqui. Pronto, eu já chegaria no resultado, que vai ser raiz de 3 menos 3 sobre 3. Mas vamos ver lá como foi que eu fiz. Eu fiz passo a passo. Então, vamos lá. Aí, vai dar raiz de 3 menos raiz de 9, tá vendo, pessoal? E aí, vamos resolver. Essa raiz de 9 vai dar quanto? 3. Aí, vai ficar raiz de 3 menos 3 sobre 3, né? Aos poucos, a gente vai... quando a gente vai pegando a manha, né, como diz... A gente vai fazendo mais rápido as continhas aí. Letra B, 3 menos raiz de 2 sobre raiz de 2. Então, o denominador é o radical raiz de 2. Então, a gente vai multiplicar essa continha aí por raiz de 2 sobre 2. Aí, vamos lá. Vou multiplicar o de cima. 3 vezes raiz de 2... o primeiro e o segundo por raiz de 2. Então, vai ficar mesma coisinha do de cima. 3 raiz de 2. Aí, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. Aí, aqui embaixo, raiz de 2 vezes raiz de 2. Raiz de 4. Quem é a raiz de 4? 2. Então, vai ficar 3 raiz de 2 menos 2 sobre 2. Mas eu fiz passo a passo para vocês. Vamos lá, ver. Então, multipliquei 3 vezes raiz de 2, 3 raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, a mesma coisa embaixo. Quem é a raiz de 4? 2. Então, ficou lá, 3 raiz de 2 menos 2 sobre 2. Continuando. Letra C. Raiz quadrada de 5 mais raiz quadrada de 2 sobre raiz quadrada de 5. Nós vamos multiplicar pelo radical raiz de 5 em cima, no numerador e no denominador.
Aí, vamos lá. Olha lá. Vou fazer aqui. Vou fazer, olha, esse com esse com esse com esse. Raiz de 5 vezes raiz de 5 dá raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Raiz de 2 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 10. E raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 25. Quem é a raiz de 25? 5. Isso seria a forma mais rápida, né? Agora vamos ver detalhado, olha lá. 5 vezes 5, 25. Então, raiz de 25 em cima. Raiz de 2 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 10. E embaixo, raiz de 5 vezes raiz de 5, raiz de 25. Aí, resolvendo a raiz de 25 em ambos, no numerador e no denominador, teremos o resultado que a gente viu, né? Continuando. Quinta questão. Racionalize os denominadores das expressões. Agora, nós temos um radical onde não é de índice 2, é de um índice maior do que 2. A gente também viu esse exemplo. Quando o radical for de índice 2, a gente vai ter que pegar olhar o expoente do radicando e vai tentar chegar até o número que está no índice. Por exemplo, aí no nosso expoente do radicando a gente tem 3 e o índice é 5. Falta quanto? De 3 para chegar em 5? 2. Então, a gente vai botar a multiplicação desse cálculo aí, desse número aí, por raiz quinta de 6 elevado a 2. Não vai ser mais 6 elevado a 3, porque a gente tem que fazer o complemento para chegar em 5. Para quando a gente multiplicar 6 elevado, ó, deixa eu mostrar. A ideia é essa, ó. Aqui, né, ó. Eu quero um número que quando eu multiplicar por ele, ó, dê raiz quinta de 6 elevado a 5. Porque vai acontecer o quê? Cancelar. Então, como aqui é raiz quinta e aqui é 3, falta quanto para chegar em 5? 2. Porque quando a gente faz a multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e soma os expoentes. E aí fica exatamente do jeito que eu queria, para cancelar o meu radical, certo? E ficar só o radicando. A raiz fica só o radicando. Então, é isso. A ideia é essa. Sempre multiplicar pelo que falta para dar o radicando com o mesmo índice da raiz, certo? Deixa eu apagar aqui. Vamos voltar. Então, vamos multiplicar exatamente por raiz quinta de 6 elevado a 2. Em cima, né, no numerador, raiz quinta de 6 elevado a 2, vezes 1 vai dar o próprio número. E aqui, a gente já viu, né? Vamos repetir o índice e vamos multiplicar, né? 6 elevado a 3 vezes 6 elevado a 2 vai dar 6 elevado a 5. Aí, nós vamos fazer o quê? Nós vamos cancelar aqui, ó. Aí, o 6 vai embora. Desculpa, a raiz vai embora, né? Vamos repetir em cima e embaixo vai ficar o número 6, certo? Vamos continuar. 15 sobre a raiz cúbica de 5. Vou crescer aqui pra gente, ó. Presta atenção. Aí você vai pensar, ó. Tá assim, não é? Quem é que eu vou multiplicar que vai ficar... Tem que ficar com o mesmo índice e a mesma expoente do radicando para eu poder cancelar. Quem que está escondido aqui, ó? Número 1. Então, eu tenho que multiplicar por um número que quando eu somar, deu o nosso índice, ó. 3. Então, eu vou multiplicar por quanto? Por 2, porque 1 mais 2, 3. 5 elevado a 3. Então, eu vou colocar lá 15 sobre raiz cúbica de 5 multiplicado por raiz cúbica de 5 elevado a 2 sobre raiz cúbica de 5 elevado a 2. Deixa eu só apagar aqui, pessoal. Apareceu.
Aí, olha aí. Em cima, 15 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 2, vai dar 15 raiz cúbica de 5 elevado a 2. E a gente fez a multiplicação no instante, viu, né? Que aí vai dar raiz cúbica de 5 elevado a 3. Aí a gente vai cancelar o 3, né? O índice e o expoente do radicando vai ficar 15 raiz cúbica de 5 elevado a 2 por 5. Aqui a gente dá para dividir o 15, né, ó. O 15 dá para dividir por 5. E aqui o 5 vai para dividir por 5. Vai dar 1 embaixo, então vai sobrar 15 dividido por 5, 3 raiz cúbica de 5 elevado a 2. Vamos lá. Tá vendo? Tá aparecendo um 7 ali. Apagar, certo? E aí a gente termina nosso exercício, certo? Corrijam. Peço, por favor, que assistam o vídeo, né? Para ver a explicação. Qualquer dúvida, só me procurar no privado. E quem não me enviou ainda a atividade, por favor, enviar, certo? Bom dia.